Bom, seguinte. O tema de hoje é hipermobilidade articular. Tenhamos fé, Mônica, agora vai, agora vai. Agora vai. Bom, em Brasília, 19 horas 40 minutos. Pedimos a todos desculpas pelos transtornos de ordem técnica, que a gente não sabe absolutamente nada de manejo de internet. A gente apanha mesmo. E hoje a conversa vai ser sobre hipermobilidade, né? A gente conta com a paciência de todo mundo aí, porque é um assunto dos mais interessantes, é um assunto que gera um pouco de como é que a gente pode falar, hein? Acho que um pouco não tem muito consenso, né? Tem um negócio meio. É, A palavra tá fugindo da minha cabeça. Envelhecer é um problema. na verdade, assim, ó, é uma patologia até antiga, mas que está sendo estudada e ficando visível de uma forma muito recente, Sim. e aí diagnosticada muitas vezes erroneamente. Inclusive, ontem mesmo eu tive, ontem não, terça-feira eu tive com uma menina que eu mandei ela para você, o nome dela é Ana Carolina. Geralmente vai como fibromiálgico, né? Recebe o carimbo do fibromiálgico. E normalmente, assim, quem tem hipermobilidade vem com em alguns casos, vem com uma bagagenzinha de algumas patologias em conjunto, né, agregadas aí. Sim. Porque. E aí a gente já entra no assunto, né? A síndrome da hipermobilidade, ela não é, como o próprio nome já diz, ela não é um diagnóstico isolado, né? Não, A síndrome, a hipermobilidade é uma consequência da fisiopatologia do problema, né? É uma consequência da origem do problema. Então, assim, toda pessoa que é hipermóvel, ela vai ter uma alteração na produção de colágeno. sim. Essas pessoas acabam produzindo um colágeno de uma maneira bem simplória, assim explicando, é um colágeno que ele estica mais, é um colágeno mais frouxo. Um pouco E mais você, elástico. exato, e você tem uma série de alterações fisiológicas que são consequência disso. Você vai ter alteração dos vasos sanguíneos, você vai ter alteração do funcionamento da musculatura, das articulações, do funcionamento dos nervos e assim é um sem número de alterações. E uma outra coisa que eu acho que tem que ficar muito clara, né, para quem está assistindo a gente, é que existe um espectro de hipermobilidade. Então não é todo mundo que é hipermóvel que vai ter Ehlers-Danlos, né, que está num dos extremos aí da síndrome da Daí pronto. hipermobilidade. E existem pessoas que são hipermóveis e que não vão apresentar dor ou problemas do ponto de vista ósseo articular, né, músculo esquelético, na vida. As pessoas não vão apresentar nada. Lógico que essa é uma parcela pequena dos hipermóveis, é em torno de 25%, 30%. 70% em algum momento da vida vão apresentar dor musculoesquelética por conta, acho que, da sobrecarga da musculatura, da sobrecarga das articulações, do tracionamento excessivo dos nervos. Porque pro. Nossa, hoje eu tô falando, hein? Tem 10 minutos que eu tô. Tá show. Pode confundir com flexibilidade sempre. Sempre vai ser Sempre. confundido. Sempre. E pode Hoje, confundir com fibromialgia, que eu acho que é o diagnóstico, assim, a confusão mais comum. Porque o hipermóvel tem muita dor musculoesquelética e o fibromialgico tem demais também. Então é uma confusão relativamente comum. Tomar água, eu vou tomar. Boa, boa, boa. hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso, é interessante, porque a maioria das pessoas que fazem yoga, ou até professores de yoga, por terem a facilidade da hipermobilidade, migram para essa área. Isso. E perfeito. É igual o cara do circo. Oh, eu tenho um senhor alongamento. Vou, né, acaba indo para essa área. Ou ginástica olímpica, ou artista de circo, ou yoga. Yoga ou yoga, hein? Não sei qual. E yoga. Os dois. Vamos agradar. Hoje eu tô agradando todo mundo.
Mas Mas importante é isso. tem, tem eu tava, tem algum exame ou teste clínico eficaz para diferenciar hipermobilidade e fibra? Basicamente história, tá? Porque o hipermóvel pode ser fibromiálgico. Tá? E o fibromialgia pode ser hipermóvel. Mas existem alguns testes específicos assim que vão ser positivos na hipermobilidade e podem ser positivos. Doutor Stênio, obrigado pela presença. Podem estar positivos no fibromialgia. Os testes clássicos para síndrome de hipermobilidade são as manobras. Doutor Jonathan, boa noite. São as manobras de Beighton, né? O score de Beighton. Você vai somando um ponto para cada manobra positiva. Boa noite, doutora. Tudo bem? A Mayara está aqui, minha audiência de em casa. Fala oi pro pessoal que está assistindo a gente, filha. Oi, Mayara. Oi, boa noite. Manda um beijo para todos. Mayara, cadê o participante especial? Ela não está ouvindo, tá só aqui, ó. O Maurício perguntando do. Você ouviu? Olha o pelúcio aí. Olha o pelúcio aí, ó. Tem que ter o pelúcio. Agora deixa o papai dar aula. Se você fica aqui, você é muito linda, você atrai a atenção de todo mundo. Doutora Alessandra, boa noite, obrigado pela presença. Então, estava falando dos critérios de Beighton. Quais são os critérios de Beighton? Primeiro deles, se o paciente é capaz de encostar o polegar no antebraço. Como vocês podem ver, eu não sou capaz. Se eu continuar forçando aqui, eu vou me machucar. Existem as pessoas hipermóveis, existem as pessoas móveis e existe o Alessandro. O Alessandro é travado. Bem travado. Bem travado. Outro critério de Beighton é a hiperextensão da metacarpo falangiana. A gente costuma avaliar no quinto dedo, que é mais fácil. É uma hiperextensão maior do que 90 graus. Então, aqui, se continuar também, não vai dar muito certo. Outro critério, hiperextensão do cotovelo. Deixa eu fazer um perfil aqui. Então, o meu cotovelo... Mayara, vem aqui. Deixa eu mostrar um negócio. O meu cotovelo não faz hiperextensão. Maiarinha, meu amor, olha só o cotovelo da Mayara, gente. Olha aqui. Será que ele hiperestende? Ó, Maiarinha é criança, né? Ela ainda não entra nesse tipo de critério, porque criança é sabidamente hipermóvel. Já é hipermóvel. Outro critério de Beighton é olhar a hiperextensão do joelho. Então, ou com o paciente de pé, ou com ele deitado, você vai olhar os joelhos em perfil. Se o joelho fizer o que a gente chama de recurvato na ortopedia, boa noite, Ronan, obrigado. Se ele fizer um recurvato maior do que 10 graus, mais um ponto positivo. E o último critério é o paciente conseguir colocar a mão espalmada no chão com os joelhos em extensão. Então, se a pessoa tem esses critérios positivos, tem uma chance muito alta dela ser hipermóvel. Clinicamente, também a gente pode olhar a questão da facilidade de extensão da pele. Putz, esqueci, verdade. Você puxa a pele do pescoço aqui, vai longe. Assim, aqui é porque é gordo, viu, gente? Ela vai um pouquinho. Mas assim, o paciente geralmente também não faz ruga, não faz marca de expressão, porque o colágeno é bem frouxinho. Eles têm mais dificuldade de fazer isso. Mas a pele estica demais em quem é hipermóvel. Demais, demais, demais. E um outro critério muito interessante mas aí assim, já é para diagnóstico, né? É presença de fragilidade vascular. Então aquela pessoa que se alguém pega nela, com um pouquinho, lógico, né, gente, não é tato comum, mas se a pessoa pega com um pouquinho mais de força, sofre um impacto de não muito alta energia, a pessoa faz hematoma. Por quê? Tem fragilidade vascular, que é consequência de um colágeno que é frouxo, né? Um colágeno que não consegue ter a resistência tensa o suficiente para suportar pequenos traumas. Hoje eu vou ficar só assistindo aula. Pô, eu tô verborrágico aqui, impressionante. Você tá sucesso demais, não? O que acontece? E aí falando já do colágeno que não funciona bem, né? É isso aí, basta só um pouquinho, hematoma até na alma. É isso mesmo, são traumas de baixa energia. Normal ter dor apertada em determinados pontos do corpo ou já é sinal de fibromialgia também? Sim e não. Essa pergunta é meio perigosa. Dor ao apertar determinados pontos do corpo
pode ser que seja só dor miofacial, que é dor só de sobrecarga muscular e não tem nada a ver com fibromialgia. Mas todo fibromialgico tem dor miofacial. Então, sim, muito difícil pegar um fibromialgico que não tenha dor miofacial. Agora, gente, todo mundo vai ter dor miofacial em algum momento da vida. Todo mundo. Eu já tive, a qualquer hora, todo mundo tem. Todo mundo vai ter. Então, assim, aquele dia que você tá... O próprio treinamento cria tensão e dor miofacial. Não é só questões de estresse, não é só patologia, não é só doença. Não. Tudo pode gerar dor miofacial. Traumatismo pode gerar dor miofacial. Eu estava pedalando esse fim de semana, sofri uma queda. Caí literalmente de bunda no chão. E você tem que, apesar da queda, você tem que chegar no destino, né? Tem que chegar em casa. Então eu tive que voltar pedalando. Voltei, miofacial no glúteo, na coxa, por conta do trauma. Isso aí já é um problema de querer dar o passo muito grande, tirar as duas rodinhas de uma vez, tira uma só. Tira só uma rodinha, tá bom. Depois tira outra. Você vai pedalar comigo ainda. Olha só, critérios definem apenas a hipermobilidade ou já pode associar com Ehlers-Danlos? Então, isso aí é um pouco mais complicado do que parece. O Ehlers-Danlos, ele tem outras complicações. Por exemplo, Carol Bufayson, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Tem outros critérios que precisam entrar na lista do diagnóstico, por exemplo, do Ehlers-Danlos. Você tem que fazer biópsia de pele, canaleta de posto causa dor, causa muita dor. Hematoma também, estou com um hematoma enorme na coxa. Mas assim, para o Ehlers-Danlos é um pouco mais complicado. Existem outros problemas associados a Ehlers-Danlos. Problema cardíaco, problema de cicatrização. É uma síndrome um pouco mais complicada. Você teria que fazer biópsia de pele, associar as alterações cardíacas. É um pouquinho mais complicado do que a hipermobilidade por si só, entendeu? Não dá para cravar que é Ehlers-Danlos só com base nos critérios de Beighton. Ehlers-Danlos é um extremo da hipermobilidade que está associado a outras condições clínicas, e síndrome de hipermobilidade ela está dentro do espectro do Ehlers-Danlos, mas é como se o... Deixa eu pegar... É um quadro mais razoável. Vamos pensar no pelúcio aqui. Vamos pensar no pelúcio. Ehlers-Danlos está aqui, e a hipermobilidade está mais ou menos aqui. Pensando nesse aqui sendo o espectro, né, do Ehlers-Danlos. A gente poderia dizer que a hipermobilidade ela causa um problema muito mais músculo-esquelética do que, na verdade, problemas cardíacos, problemas neurais, inclusive de questão de depressão, e quadros muito mais críticos aí, né? E tem uma... Porque assim, é aquela história, uma coisa é hipermobilidade, outra coisa é Ehlers-Danlos forma clássica, né? São coisas um pouquinho diferentes. O que a gente pode dizer é, nem todo hipermóvel é Ehlers-Danlos, mas todo Ehlers-Danlos é hipermóvel. É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Sabendo que os pontos de origem e inserção das faces musculoesqueléticas são majoritariamente as articulações, não necessariamente. A face insere no osso de vez em quando. Quais seriam as possíveis implicações dessas na hipermobilidade? História que foi mencionada no início. Isso. Então, o que acontece? Falando assim de hipermobilidade e musculatura, hipermobilidade e movimento. Vamos pegar a história do alongamento do dedo aqui, porque é fácil de enquadrar na imagem. Mas a minha articulação vai até aqui. No hipermóvel, a unha pode encostar no dorso da mão aqui, ó. Isso para ele é normal, mas isso causa lesão. Essa amplitude de movimento é patológica. Ela não é agradável para a articulação. Não é um movimento que é previsível para aquela articulação. Aquela célulazinha cartilaginosa que está ali está sofrendo com esse movimento. A mesma coisa a musculatura. Quando você expõe o músculo a uma amplitude de movimento muito maior do que ele está preparado para suportar, o que acontece? Você tem lesão muscular ali. E aí você vai ter dor. Essa dor vai ser inflamatória por causa da lesão e ela vai ser miofacial por causa da sobrecarga mecânica que você gerou. Então, assim, é uma bola de neve. É uma bola de neve. O que, na verdade, assim, o que a gente pode falar, na verdade, é assim, que é certo uma lesão? Não. Mas abre uma grande margem para que exponha realmente a uma lesão. Eu acho que abre, não é uma margem, não, é o rio inteiro, um oceano, é uma praia inteira. Porque, na verdade, a articulação não está
preparada para uma amplitude de movimento tão grande Não. quanto o que acontece para quem tem hipermobilidade. Não, e aí E ainda jogar uma sobrecarga, vamos supor, no cotovelo, que consegue estender demais e jogar uma sobrecarga, o risco é muito grande de lesão. enorme. O risco é enorme. Além de colocar em risco também não só a parte muscular, mas também como a parte óssea. Sim. Mas com certeza. Não, e assim, aí você vai pensar assim, bom, o colágeno do músculo permite uma movimentação maior, mas ele é um colágeno mais frágil. Então você tem uma chance maior de ter lesão muscular, porque seu colágeno ele não tem resistência têncil, ele rompe com mais facilidade. Ele é elástico, mas ele não tem tensão. Ele não tem resistência à tensão, a resistência é muito pequena. E aí você pensa uma outra coisa, uma outra situação. O colágeno que forma a cartilagem também é defeituoso, então essa cartilagem também não tem a mesma resistência têncil, ela não tem a mesma resistência ao impacto. Então assim, você pode pegar um hipermóvel e soltar ele numa corrida, por exemplo, um endurance, uma prova de 42 km, não vai dar certo. Ele vai completar, mas com o devido treino também não vai dar certo. Rebentado. Morto, com farofa no final da Na verdade, assim, com o devido treinamento, com tudo muito bem feito, controlado e é um tempo longo de treinamento, é possível fazer sem grandes problemas. Mas o controle tem que ser muito bem feito. Porque realmente, como a gente falou, o risco, a margem virou o rio, né? Então, ele tem uma praia, não é uma margem. Então, essa pessoa teria uma remodelação tecidual mais intensa do que a pessoa... Não, ele tem um tecido mais problemático. Mais frouxo. Existe algum tipo de biomarcador tecidual? Cara, para Ehlers-Danlos, clássico, tem marcador de biópsia de pele. Agora, não pergunta pro gordinho aqui não, porque eu não sei quais eles são de cabeça, de bate-pronto aqui. Mas tem. Tem alguns biomarcadores pro colágeno alterado. Não é nem nem só de biópsia. Não, e a biópsia manda pro laboratório. Mas tem. Biópsia. Eu só não sei quais são eles de cabeça aqui. Mas, cara, o critério clínico, o exame clínico é muito importante no paciente hipermóvel. É fazer as manobras de Beighton, colher história, se tem fragilidade vascular, se tem dor miofacial, que é dor musculoesquelética. Dr. Bruno Cruz fez residência de ortopedia comigo. Me aguentou 3 anos da vida dele, coitado. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Então, até falando sobre isso, essa menina que eu indiquei a você lá, ela me procurou porque ela teve uma lesão, uma fratura no úmero, e na verdade ela falou para mim, eu tô com uma deficiênciazinha de mobilidade e tal, e uma fraqueza no braço. Aí eu fui fazer uma avaliação dela online. Eu falei assim, vamos marcar uma avaliação online. E ela veio me dizendo que tinha ansiedade, que tinha depressão, que estava tratando esses quadros. Aí isso começou a me chamar a atenção. Sim. Começou a me chamar a atenção. E tem uma associação, assim, né? Do hipermóvel com ansiedade e depressão. Tem. Aí eu pedi para ela levantar e eu falei, faz uma extensão no seu cotovelo. Ela estendeu, o cotovelo veio lá do outro lado. Virou. Aí eu faço uma extensão no seu joelho. Eu falei, pega a pele aqui do pescoço e puxa. Aí fez assim, Aí eu falei, procura o doutor Alessandro, por favor. Conversa com aquele cara. Eu não posso dar diagnóstico? Foi procura já. Mas assim, a gente sempre fala muito disso, né? O paciente bem avaliado, ele é um paciente bem cuidado. Né? Então, tá aqui, a musculatura do hipermóvel é mais difícil de fortalecer? Não. Tem muito hipermóvel que é atleta de circo, atleta, como fala, de ginástica olímpica. Não é a musculatura mais difícil de fortalecer de jeito nenhum. Ela é a musculatura mais complicada de se trabalhar com ela. Até chegarmos na redução da dor. Cara, trabalhar musculatura e reduzir a dor por completo é muito difícil. Porque, eventualmente, para trabalhar musculatura, você tem dor porque você está fazendo lesão, você está fazendo hipertrofia. Mas, assim, não tem diferença, não. Pelo contrário. Fortalece Dor é uma coisa multifatorial, né? É difícil dizer que, na verdade... A IASP, que é a Associação Internacional para o Tratamento da Dor, mudou a definição de dor agora. Recentemente. Exato. A dor sempre vai isso aí. Vai mesmo. É a Josinete que tá aqui, rapaz. Oiê. É ela que tá falando. Sumida.
Hum. Não fala assim com a bichinha, não, que a bichinha é sua fã total, viu? Adoro, adoro. Mora no meu coração. Aqui, ó. Então, deixa eu pensar aqui. Existe tratamento para hipermobilidade? Assim, um negócio que um remédio que se toma e resolve o problema? Não, de jeito nenhum. O que que, se você for pegar livro e tal e ler, o que pode ser feito? Suporte clínico, do ponto de vista médico. Então, o paciente está com uma crise de dor, a gente tem uma série de estratégias que a gente vai usar para controlar essa dor. Mas eu escuto muito assim no consultório, doutor, mas tem aqueles colágenos que tem na farmácia. Eu posso tomar? Pode, mas você vai jogar dinheiro fora. A não ser que haja uma indicação específica para o uso do colágeno, porque o metabolismo vai transformar ele num colágeno frouxo. Pode falar, papai. Posso até falar? Oh. Como alguém que trabalha com atividade física e cursou o curso de nutrição, vou dizer, gente, o nosso corpo ele não ingere colágeno, ele ingere aminoácido. Então, se você ingerir o colágeno comprado lá na farmácia, na casa de suplemento, o seu corpo vai absorver isso como aminoácido. Se tiver necessidade de virar colágeno, ele vai virar. Se tiver necessidade de virar proteína muscular, ele vai virar. Se tiver proteína celular, ele vai virar. Se tiver que virar proteína de qualquer outra coisa, ele vai virar. Colágeno não necessariamente ele vai ser usado como colágeno. E vai virar uma proteína cara, porque colágeno é bastante caro. Não, e tem um outro detalhe, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou tomar o peptídeo lá do colágeno, né? Que é aquele colágeno em pó, que a mulherada adora, o cabelo vai ficar bacana. Se ficasse bacana, não era careca, mas tudo bem. Esses peptídeos que você absorve através da dieta, eles vão ser metabolizados no colágeno que está escrito no código genético do hipermóvel. Num código genético num colágeno que é frouxo. Então, assim, você pode suplementar com o melhor peptídeo do planeta. A receita é que não tá certa. Então, assim... Quem faz a receita, na verdade, né? Você pode botar o melhor produto. O melhor, mas a receita... Quem faz a receita não tá legal. Não, tá faltando um ovo, tá faltando uma farinha, um açúcar, falta alguma coisa na receita, entendeu? Assim, lógico, é a explicação mais simples do planeta, mas esse é que é o problema. Então, muitas vezes a gente não consegue. E só mais um parêntese, assim, eu sei que não é para falar de colágeno, mas não custa nada. Tem o colágeno não hidrolisado também. E outra, se virar colágeno não necessariamente vai para onde precisa ir. Perfeito. Pode ir para o cabelo, para a unha, para a pele, para a articulação. Exatamente. E falando só mais uma coisa, sobre o colágeno não hidrolisado, que é o do comprimidinho. Aquilo é para lesão cartilaginosa. Ele é um imunomodulador da célula cartilaginosa e ele não é nem absorvido. Então você toma um remédio, ele vai fazer imunomodulação a nível intestinal, mas ele não é absorvido, tá? Então não adianta achar que eu vou tomar colágeno e vou melhorar da minha hipermobilidade. Não, vai não. Não malha não, pra você ver um negócio. Não treina não. Gente, o melhor tratamento para o hipermóvel não tem outro jeito. É treinar. Malhar. É malhar. É trabalhar a musculatura. Vai reduzir a hiperextensão? Não. Mas vai dar um reforço na musculatura para suportar aquela hiperextensão exagerada. E vai trabalhar um negócio chamado consciência corporal. Exatamente. Que o hipermóvel tem, mas é meio prejudicado. A consciência corporal do hipermóvel é um pouquinho diferente. Porque o que é um movimento, uma amplitude de movimento normal para a articulação dele, na grande maioria das vezes, é uma amplitude lesiva para todo o resto das pessoas. E aí, pode falar. Fazer até uma colocação. Consciência corporal, gente, não é só brincar, de repente, com uma bolinha, alguma coisa, não. Treinar força é interdependente para a consciência corporal. Então, treinamento de força adequado vai melhorar a consciência corporal do hipermóvel. Viva o controle motor. É exatamente isso aí. Exatamente. Porque quando você trabalha com uma amplitude de movimento muito grande, uma amplitude de movimento exagerada,
você não tem lesão só ali na cápsula da articulação ou na musculatura. Não, não, não. Você vai ter lesão muitas vezes neural, você faz distensão de nervo. E assim, quando você faz distensão de nervo, por exemplo, vou fazer uma hiperextensão aqui, você está distendendo o plexo braquial todo. Inteiro. Todo. Eu vou fazer uma hiperextensão do cotovelo, você está distendendo o mediano que está passando ali na frente. Isso, uma outra vez, ok, não vai acontecer nada. Agora, isso rotineiramente, se ficar expondo o nervo a essas trações, essas tensões, você vai fazendo lesão ao longo do tempo. Então, muitas vezes, o paciente pode chegar com quadros de dor neuropática, né? Não é tão simples assim quanto parece. Não, então é só um alongamento daquela pessoa que é maior, é isso? Não, não é bem assim não. Isso a médio e longo prazo, se você não corrige, não melhora a consciência corporal, não fortalece a musculatura, tem consequências muito ruins assim na qualidade de vida da pessoa. Nossa, eu já estou falando demais. E quando chega numa fase de vida mais avançada, a gente já tem a degeneração natural para qualquer ser humano, para esse cidadão vai se tornar um pouquinho mais problemático. E aí a gente pensa, a gente não pensa só no cotovelo que faz a hiperextensão. Você tem frouxidão ligamentar, inclusive de cápsula articular de ombro, que pode ter desacoplamento muito mais fácil, mesma coisa do quadril, tornozelo, várias outras. Você perde instabilidade muito mais fácil do core. Nossa, então, demais. Se você for pensar que uma pessoa que não é hipermóvel, ela entra em destreinamento em 2 semanas, né? Você já entra. Você imagina o hipermóvel. Você imagina o hipermóvel, assim lá no cérebro dele, na área do movimento, as amplitudes são todas muito maiores do que teoricamente elas têm que ser. Você imagina o quanto isso pode prejudicar, você entendeu? E o quão mais rápido isso não pode acontecer no hipermóvel. E só uma curiosidade, a hipermobilidade está presente em até 30% das pessoas. Sabia? Eu fui dar uma estudada, eu não sabia dessa estatística, não. Descobri ontem ou hoje, não sei. A porcentagem é bastante grande, é considerável. 30%. É considerável. Nossa, se meu dinheiro rendesse 30% ao mês, eu tava, felizão. Imagina, 30%. Mas isso é uma informação, acho que importante até para a gente que avalia paciente, você avalia seus alunos, né? Cada um chama de um jeito. Eu chamo de paciente, chama de aluno. Sim, predominante em mulheres. Mais um probleminha musculoesquelético que é predominante em mulheres. Né? As mulheres sofrem muito com doenças musculoesqueléticas. A maioria dos casos é em mulheres, realmente. Você sabe que homem hipermóvel, acho que eu vi só uns 2 até hoje. São poucos. Não tenho registro de mais, não. E normalmente o homem, até hipermóvel, ele tem menos problema, porque normalmente o homem exige mais do corpo, né? Como ele tratar a hipermobilidade na terceira idade? Puxando ferro, literalmente, treinando. Mônica, e qualquer idade, hipermobilidade é treinamento de força. E treinamento de força não é treinamento de hipertrofia, são coisas diferentes, são coisas distintas, tá? Treinamento de força para dar estabilidade interdependente da força, mobilidade interdependente da força. Então, treinar força, carga para que ele consiga estabilizar e ter coordenação motora, controle motor do corpo dele. Exatamente. Eu vi uma pergunta ali um pouquinho antes sobre pós-operatório de coluna, se eu não me engano. O problema é que o negócio vai andando aqui. Aqui já atendi muito paciente que aparentemente estava com problema miofascial, melhorou com mobilização neural. Pós-operatório de coluna, então, isso aí tem muitos pacientes muito paciente hipermóvel que ele acaba sendo operado e tendo alguns resultados de vez em quando ruins, cara. Por exemplo, na cirurgia ortopédica, uma contraindicação para reconstrução da luxação recidivante, né, que é o paciente cujo ombro sai do lugar, uma contraindicação formal é a presença de hipermobilidade, que é a instabilidade chamada de multidirecional na ortopedia. Nome técnico, né, mas assim, instabilidade multidirecional porque o paciente é hipermóvel. Esses dias até uma paciente com SED,
Ela foi no meu consultório porque um colega tinha indicado reconstrução para ela. Os dois ombros luxo. Falei, olha, e assim, é hipermóvel, todos os critérios, tem fragilidade vascular. Ela já aproxima mais, inclusive, do Ehlers-Danlos mesmo. Cara, eu falei, olha, eu não faria a reconstrução. Acho que é mais importante fortalecer do que... Hoje, na verdade, até eu acompanho o Dr. André em várias cirurgias, e vocês estão muito à frente aí no mercado. Hoje, antes de qualquer cirurgia, vocês recomendam fortalecimento. Antes de qualquer até para preparar o paciente, cara, para o pós-op, que ele vai ficar parado ali em catabolismo, perdendo musculatura, com aquela resposta endócrina metabólica ao trauma cirúrgico gigante. Não tem jeito. E aí, no caso do hipermóvel, ele já tem uma deficiência de criação de colágeno. Então, para reconstituir aquele tecido que foi lesionado com a cirurgia, ele se torna mais problemático, ele tem mais risco de lesão. A cicatrização do hipermóvel é mais complicada. A cicatrização é muito complicada. Tem alguns pacientes, por exemplo, fez um corte na mão. Cara, demora semanas para cicatrizar. Então, assim, mas isso tudo está relacionado, gente, ao grau de hipermobilidade. Assim, dentro daquele espectro. Tem. Então, se for Ehlers-Danlos, é muito difícil de cicatrizar. A gente, inclusive, não gosta de indicar a cirurgia para quem tem Ehlers-Danlos, pensando nas complicações relativas à cicatrização. Lógico, tem coisa que tem que operar e pronto, acabou. Senão, enfim, a pessoa corre risco de ficar com algum nível de sequela. Mas tem que ter muito cuidado assim, na hora de indicar uma cirurgia para o hipermóvel que tem problema com cicatrização, porque a chance de você ter um resultado ruim é grande. E, doutor Alessandro, tem o diagnóstico disso de Ehlers-Danlos e de hipermobilidade ainda é muito, muito ruim, né? Querendo mexer um pouquinho aí. Então, Você deu uma cutucada da outra vez, eu vou dar uma dessa vez agora. Então, o que acontece? A gente só diagnostica o que a gente conhece, e a gente só conhece o que a gente estuda. E a síndrome de hipermobilidade, apesar de ela ter uma prevalência muito alta na população, na ortopedia ela não é muito estudada. Por quê? A ortopedia ela é uma subespecialidade médica eminentemente cirúrgica. E não se opera paciente com hipermobilidade de uma maneira geral. Né? Então, infelizmente, tem muita gente dentro da ortopedia que não valoriza esse tipo de diagnóstico. Infelizmente, a verdade é essa, né? Como é que é? A verdade é dura, mas como é que é? Esqueci. Mas tem que ser dita. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Exatamente. Então, assim, infelizmente, peca-se muito ainda. E muitas vezes o que acontece? O que acontece com o paciente hipermóvel? Né? Ele está lá com uma dor danada no trapézio aqui, porque foi fazer um treino, machucou o trapézio. Aí ele vai no pronto-socorro, porque está com dor. Né? O que vai acontecer no pronto-socorro? O plantonista está lá, 4 horas de plantão, já atendeu um monte de gente, chega com uma dor no trapézio. Você acha que o cara vai pensar em hipermobilidade para um paciente desse? Nunca! Ele vai passar um anti-inflamatório, um relaxante muscular e um abraço. Essa que é a verdade. Recentemente, inclusive, a secretária do estúdio, ela tem vários problemas de saúde. E está com a degeneração já óssea, tal, parará, e ela teve uma inflamação de glúteo. Tendinite glútea e estava incomodando bem. Ficar em casa, né, o tempo inteiro. E aí ela foi num pronto-socorro e o médico, na mesma hora, infiltração nela. Cara, corticoide. Corticoide enfraquece músculo, corticoide enfraquece a articulação. E aí você vê, falta uma análise, falta uma avaliação para poder estar... O Guga é um cara que a gente vai chamar para fazer live com a gente. Gustavo. Então vamos. Senhor ortopedista, sabe tudo de dor. É Gustavo Campagnoli. Sabe tudo de dor. Me aguentou na residência também. Ele foi meu R-. Nem conheço, mas eu já tô Guga já aqui, ó. Se eu não me engano, foi
Aí, ó, fala Alessandro. E aí, Guga, estamos falando de hipermobilidade aqui hoje. Mas você já pegou a live do meio para o final. Codatem, Tramal, etc. Pois é, o paciente hipermóvel, de uma maneira geral, nesses primeiros episódios de dor, ele é muito mal conduzido. Porque vai geralmente no pronto-socorro. E o plantonista do pronto-socorro, sinceramente, ele não vai pensar em a relação da hipermobilidade com hipotensão arterial, diagnóstico diferencial para desautonomia, o síndrome vasovagal, tem relação. Mas aí mais pensando no Ehlers-Danlos, que é o espectro, que é o espectro extremo já mais grave. curva. Mas tem. Você pode fazer tilt test, que é um teste que a gente recomenda que a sogra da gente faça pelo menos 3 vezes no ano. Espero que a minha sogra não esteja assistindo a live. É um teste muito ruim de fazer, porque ele vai estimular uma síncope vasovagal. Assim. Você vai ser literalmente sacudido até desmaiar. Mas tem relação sim. Com hipotensão. Eu vou só voltar aqui da Liana que ela falou, isso tem que ficar gravado, acho que há uma confusão com o treino de hipertrofia e força. Existe sim, Liana. Até pelo conceito do nome, né? Muita gente chama de treinamento resistido, treinamento de força, com o treinamento tradicional das academias, da musculação. E isso ficou meio generalizado. Então, fazer 3 de 10, 3 de 8, 3 de 12, isso é um treinamento direcionado para hipertrofia, é um treinamento extremamente estético. Tá? Treinamento de força é completamente diferente disso. Até porque independe do nível de condição física das pessoas. Então, depende do nível de condição física das pessoas. A gente trabalha com uma carga, às vezes, um pouco mais alta, o número de repetição muito mais baixa, evitando até o nível de hipertrofia. Evita dores musculares, é outro tipo de trabalho e é muito mais funcional para o dia a dia das pessoas. Cara, isso é simples, você vê a diferença entre força e hipertrofia. Pega os melhores tenistas do mundo aí. Pega o Roger Federer. O Federer não é fortão, não é travado, trincado. Não, você olha para ele tem um corpo de uma pessoa comum. O cara, para suportar jogar 3, 4 horas de tênis no nível que ele joga, ele tem que ter uma força absurda. Descomunal. Descomunal. Até maratonista hoje treina força. Antigamente se botava maratonista para ficar treinando resistência. Gente, quem suporta a resistência, antes de tudo, é a força. Quem te coloca em pé é a força. Se você não tem força, nem em pé você não fica. E aí... Tem uma observação legal aqui, ó. Pena que muitos médicos indicam pouco ou nada de exercício físico, no máximo hidroginástica leve ou caminhada. Então, isso está mudando. Tá melhorando. Tá mudando. Mas eu concordo, todo mundo... Mas você sabe o que é isso? É porque é o seguinte, é muito complicado também, eu até... Não estou sendo classista aqui não, viu, gente? Mas eu entendo a hesitação dos meus colegas de profissão em não ir para o treino de força. Eu entendo, porque assim, é muito complicado você mandar uma paciente, de 80 anos de idade e falar assim, a senhora tem que fazer agachamento. Vou dar um exemplo aqui. O paciente vai me olhar de um jeito e falar assim, esse cara tá doido. Esse cara tá maluco. Vou fazer um agachamento. Só que ela não entende, o que as pessoas não entendem é o seguinte, o agachamento é uma manobra fundamental, um elemento fundamental, você simplesmente levantar da cadeira. Fazer cocô. Literalmente, cagar em paz. Você tem que fazer o agachamento. Você entendeu? Então, assim... Eu costumo dizer até o seguinte, Alessandro, até dando uma cortada. Como educador físico, e ministrando o curso, eu brigo muito, inclusive, na verdade eu tento instruir a classe da educação física e mostrar essa grande questão do treinamento de força e como ainda está atrasado, né? Mas... Aí, ó, pra você ver, ó, eu mando meus pacientes malhar. A primeira coisa, quando me viu depois da cirurgia, foi me mandar malhar. Mando mesmo. Tem que idoso, às vezes levantar do sofá, é a mesma coisa do que um professor de educação física, garotão de 25 anos, botar 200 quilos nas costas e levantar 200 quilos para fazer agachamento. Exato. Você nunca experimentou botar 200 quilos nas costas e levantar, como que você vai entender o que é o idoso levantar do vaso sanitário? É uma luta. Literalmente. Uma luta. Mas então, todo o processo.
Eu acho que a coisa ela vai mudando, você entendeu? Mas o pessoal tem essa preocupação assim, de recomendar atividades leves, porque eles acham que os pacientes são muito frágeis, você entendeu? Eu penso o seguinte, que se o paciente não reabilita, ele vai ficar cada vez mais frágil. Se você manda um idoso que já é um paciente sarcopênico, se você manda esse cara, faz uma caminhadinha em volta do quarteirão, você está condenando essa pessoa já ficar acamado. Você entendeu? Infelizmente, o treinamento de força, e não é treinamento de hipertrofia, é treinamento de força. Ele é fundamental, cara, para a qualidade de vida. Você quer envelhecer bem, você tem que ter músculo, não tem conversa. Deixa eu ver aqui, a live não é minha mesmo, não indica, vou ter muito físico, o profissional de educação física é ruim, não sabe avaliar direito. Sim, isso é uma coisa que a Maurício a gente conversa, acho que toda vez que a gente se encontra, a gente fala sobre avaliação. Mas não é só ou na físio, ou na educação física, não, gente. Tem profissional ruim em tudo quanto é área, você entendeu? O que a gente tem que fazer é a parte da gente, é estudar, é tratar os pacientes da gente com o conhecimento que a gente vai angariando ao longo do tempo, você entendeu? Tentar trazer para a realidade deles o que é um treino de fortalecimento, entendeu? Não é todo mundo que tem acesso a bons professores, a boas academias, a bons profissionais, entendeu? Então, assim, se você consegue mudar a realidade daquela pessoa, isso aqui, ó, assim, de pô, você não precisa fazer um agachamento com peso nas... Não. Treina em casa, na cadeirinha aqui, ó, levantando da cadeira, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Liana pagando fogo com gasolina. O negócio tá tenso aqui. Eu vou fazer uma colocação hoje. Aqui, a Candice até postou umas bolinhas de tênis aí antes, que é uma aluna minha e também joga tênis, é profissional de tênis. E hoje a gente batendo um papo, e é bastante interessante, a gente estava falando. Galera, o cara faz uma repetição com dificuldade. Dali, sei lá quanto tempo, 2, 3 semanas, ele consegue fazer 2 repetições, ele melhorou 100% da capacidade física dele. Você consegue ter essa noção de melhorar 100% da capacidade física dele? E aí conseguir avaliar isso e prescrever direcionadamente, corretamente, eu vou vender meu peixe. Agora em agosto, está saindo o curso de avaliação. Esse aí eu quero fazer. Aliás, eu quero não, eu vou fazer. Convidado especial, seja muito bem-vindo. Eu e Pelúcio. Tá? E já vou dizer logo, tá? Terça-feira a Liana vai estar lá no seu consultório, está marcada lá com você. Muito bem, bom saber. Bom saber. Cara, deixa eu ver aqui, o que mais, hein, que a gente pode falar sobre hipermobilidade? Deixa eu ver aqui, agradeço o diagnóstico. Já com indicações com quem treinar. Aí, ó, que bacana. Deixa eu ver. Valeu, Paulo, muito obrigado. Ô, Fred, quanto tempo, cara? Quanto tempo? Abraço. Deixa eu pensar aqui. A gente não faz pauta, né, Maurício? Mas assim, não precisa de pauta, tem 40 minutos de live já. Se deixar... a noite inteira. Sim, tem relação tanto com depressão quanto com ansiedade. Eu não lembro agora dos números exatamente, mas tem. E assim, é uma parte muito importante do tratamento dessas partes serem adereçadas de maneira correta. Então, assim, o hipermóvel não vai precisar de tomar medicamento para depressão? Não, vai. Muitas vezes tem que tomar ou um antidepressivo, ou um neuromodulador, de repente, uma gabapentina, uma pregabalina, mas acaba tendo que... Com desconto para quem está na live, aí não depende de mim, gente, depende desse cara aqui de cima. Problemas do assoalho pélvico. Então, dá dor pélvica pra caramba. Nossa, legal, Jorginete, você é uma fofa. Tem uma informação bacana para falar. Tem que tomar muito cuidado, vocês, mocinhas hipermóveis, na gestação. Porque... essa é uma parte legal do... Inclusive, eu tava lendo sobre isso agora há pouco. Posso explicar? Por favor, manda ver. A natureza feminina, na verdade, no momento que ela engravida, libera vários hormônios e um deles, na verdade, aumenta já a flexibilidade, aumenta a elasticidade e os colágenos
para que a pelve e o quadril abra, para que, na verdade, o bebê possa passar ali dentro daquele quadril. Então, o Exato. pubis, ele tem uma sínfise púbica ali, que ela é uma cartilagenzinha, ela abre. Então, a pessoa que já é hipermóvel, ela já tem isso mais elástico. E na gravidez, isso é ampliado e o E risco aí de... o que é o problema disso aí? Trabalho de parto prematuro. Tá tudo muito mais relaxado, entendeu? E é tudo muito menos pronto para resistência tensa do que numa gestação normal. Outra coisa que pode acontecer, ruptura prematura da bolsa. Porque o colágeno faz a bolsa. Faz a bolsa. Então ela pode Cara, romper prematuramente. Cara, a gestação quem, da paciente hipermóvel ela tem que ser acompanhada assim, ó, com todo o cuidado do planeta. quem é hipermóvel tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem colágeno no corpo inteiro, não tem jeito. Não, Tudo é feito de exatamente. A colágeno. gente é feito de colágeno. Não tem Eu conversa. nunca que eu ia pensar na bolsa, mas realmente, Bolsa é, rota precoce, trabalho de parto precoce. Sério mesmo, tem que tomar um cuidado danado, danado, danado. travou no Sim, períneo. o períneo cai também. Essa é a Períneo parte cai. ruim. E o problema, a reconstrução de vez em quando não fica boa. Por quê? Porque a hipermóvel o negócio cai de novo. Não Períneo só o cai, períneo, pode ter prolapso uterino. O útero pode desabar. descer. Pode Pode. ter problemas urinários, Sim, como é que fala, gente? Quando perde urina? fugiu também o Eu nome. tô com retenção urinária, mas é exatamente o É o contrário. contrário. Rapaz, ficar velho é uma maravilha. Você não lembra o nome das coisas. É uma bexiga frouxa. Né? Mas tem um A, nominho técnico que me fugiu agora. a Eugênia falou aqui, ó. Lian Gong em 18 terapias, arte marcial chinesa, melhora a capacidade física do hipermóvel? Eugênia, Não qualquer conheço. exercício físico melhora a capacidade física. Até mesmo yoga, até mesmo ficar fazendo aquelas coisas de circo. Mas é extremamente importante ter um treinamento de força. Porque ser cada vez mais elástico, sem o treinamento de força, você coloca o seu corpo em risco. Incontinência! Obrigado! Incontinência. Valeu, doutor Gustavo. Incontinência urinária. Muito obrigado. Você vê que o cérebro da Varizes, gente faz a gente pagar. Então, varizes entra naquela história lá da fragilidade vascular. Agora, todo mundo que tem varizes é hipermóvel? Não, de jeito nenhum. Não. É muito comum, principalmente os abdominais, né? Isso, incontinência, palavrinha. Eu não lembrava nem com a polícia aqui. Prolapso vaginal, sim. O grande problema disso aí são as reconstruções, que como o colágeno não é muito bom, cara, os resultados não costumam ser muito satisfatórios, infelizmente. Porque o colágeno é defeituoso. Na cicatrização não é legal, Exato, tem todo esse processo. Exato. Mas assim, eu acho que as informações mais importantes que tem que ficar, assim, dessa nossa conversa é, se você acha que você é hipermóvel, procure um bom ortopedista, um bom fisiatra para te avaliar, tá? Ou um médico da dor. Geralmente, pode ser também, não tem problema não. Daqui a pouco a gente manda o cartão. Mas procura assistência. Se é hipermóvel, está pensando em engravidar, peça para quem te acompanha fazer um relatório detalhado para o ginecologista, porque a grande maioria dos ginecologistas nunca ouviram falar em hipermobilidade. Né? Se você tem fragilidade capilar, por exemplo, procurar um bom cirurgião vascular, mas assim, entenda, essas condições, infelizmente, vão se manter ao longo de toda a vida. Porque não há um tratamento específico. Eu não consigo mudar o código genético do paciente hipermóvel. É um pacientinho super delicado, negligenciado, depende do consultório onde você vai. Tem uns consultórios que tem uns caras bons. Dona Georginete, não pode falar isso não. Você está acompanhada com bons profissionais, dona Georginete. Ela inclusive, está sumida. Tem bem uns 6 meses que eu não vejo a dona Georginete. Mas isso significa que está bem, você entendeu? Está bem, né? Tá bem. Também a gente fica feliz. Está em casa, está tranquilo, está lá de bobeira, ó, na quarentena. Cara, eu tava pensando, mudando o assunto um pouquinho. Eu tava pensando sobre isso. Cara, se eu pegar Covid, eu tô morto, velho.
Porque eu não dou conta de ficar 2 semanas em casa. Eu não tenho Nossa. preparo emocional para isso. Não tenho. Eu acho que minha mulher me joga da janela. Mas, deixa eu ver. E outra coisa. Eu sei que você não está falando, cara. A gente sabe. A gente sabe. Lembrar que o tratamento, o core, né, o cerne do tratamento, é o fortalecimento muscular. Não tem para onde fugir isso do ponto de vista músculo-esquelético. Lógico que em momentos que houver algum outro tipo de manifestação, aí você tem que procurar o especialista. Né? Não tem jeito. Eu não vou saber tratar, por exemplo, varizes, hérnias. Eu vou saber para quem encaminhar, mas eu não vou. Eu não tenho. Infelizmente, assim, o melhor tratamento músculo-esquelético é o treinamento de força. Só que entrou em outros aspectos. Às vezes, a receita medicamentosa vai ser a solução. Sim, outra coisa. Medicamento é sintomático. Na grande maioria das vezes, quando você não tem quadro depressivo associado ou transtorno ansioso, é sintomático. A gente está sem a dor muscular, vai ser um anti-inflamatório, um analgésico, um relaxante muscular. Isso aí é individualizado, adaptado para cada paciente. Oi, Alane, bom te ver aqui. Mas eu acho que são essas as informações mais importantes assim, que tem que ficar na memória de todo mundo. É uma condição razoavelmente prevalente, né? Tem uma prevalência bem alta na população, e infelizmente ainda é muito subdiagnosticado, e ainda não tem assim, não é uma gripe que você vai, gripe não, mas não é uma infecção de pele que você toma um antibiótico e resolve, não. É pelo contrário, é um paciente delicado, é um paciente complexo, porque ele tem várias manifestações, várias, e o tratamento, e não tem tratamento. é multifuncional. E não tem a correção, na verdade. Tratamento tem, não tem correção no caso. Não. Você não consegue mudar uma coisa, você não consegue mudar o código genético do paciente. Eles estão até, eu vi esses dias uma reportagem sobre um tratamento genético, um tratamento gênico, que é feito um implante na pele do paciente, é um chip implantado na pele que muda a transcrição celular. Agora, quando isso vai chegar para o grande público, nossa, tem um tempão. Não, eu acho que isso aí é coisa para os meus netos. Não é para a nossa geração, não. Mas eu acho que é isso. Hoje a medicina, a forma de diagnosticar muita coisa está ficando bacana, até por conta da tecnologia. O próprio relógio hoje em dia, hoje tem chips que são subcutâneos, mas isso ainda para chegar à população e a nível edição gênica, um valor mas é inviável, assim, é igual teve um milionário aí, o dinheiro faz coisas maravilhosas, né? Ele estava com câncer e ele conseguiu fazer um estudo genético do câncer dele e das células do sistema imune dele. Olha que interessante, o cara estava com câncer metastático. E ele descobriu que algumas linhagens de linfócitos dele combatiam o tumor que ele tinha. Só que era uma linhagem que se reproduzia muito pouco. O que o multimilionário fez? Selecionou essas linhagens de linfócito, mandou replicar isso em laboratório e infundiu nele mesmo. Tratou o câncer do cara. Inclusive as metástases. Agora, quantas pessoas na superfície desse planeta aqui que tem a profundidade de bolso necessária para pagar esse tipo de tratamento? Muito pequeno. Infelizmente, então assim, edição gênica vai chegar? Vai. É agora? Não. É muito perigoso fazer edição gênica. Você não consegue controlar a replicação celular do jeitinho que você quer, porque a gente não sabe quais são todos os fatores que estão envolvidos nisso. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que ainda vai um tempinho aí para chegar para alguns anos ainda. É simples. A gente começou a ouvir falar de análise de DNA, o que é uns 25 anos atrás? Acho que é isso, não é? Acho que é. Uhum. Então, hoje em dia você recebe testes de DNA pelo correio. Aí 25 anos para isso começar a ser difundido e ainda assim, caro. Uma vez eu assisti uma palestra que o cara falou um negócio que eu achei extremamente interessante.
que hoje a tecnologia de um celular desse que a gente carrega no bolso é maior do que o do computador que levou o homem na Lua. Então, a tecnologia hoje avançou já bastante, mas ainda falta um bocadinho para conseguir realmente diagnosticar todos esses defeitos e modificar geneticamente tudo. Não, isso é complicado, bicho. Você pensar que você tem que mudar, assim, só para a gente ter noção do tamanho do problema. Você tem que mudar a transcrição gênica em todas as células do corpo da pessoa. Todas. Todas. Pensa. Quantas poucas são, né? A trabalheira. Você entendeu? Tem que mudar tudo. Grande doutor Luiz Felipe, querido. Gente finíssima. O pessoal entrou, a gente já está, eu acho que nos finalmente, né, Maurício? Nos finalmente. Já não tem, a gente já esgotou o assunto. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre hipermobilidade que não foi perguntado? Alguma dúvida? Sim, por favor. Não temos dúvida. Todo mundo aprendeu tudo de hipermobilidade. Mas você deu um show, doutor Alessandro. Você deu um show. Eu tava verborrágico no começo da live. Hoje você, levantou Tava alucinado aqui. Mas foi um espetáculo. Mas eu acho que foi muito bacana. Eu queria agradecer a ideia da Jorginete, porque a ideia foi dela, viu, gente? Não foi nossa, não. A ideia foi dela. Ela falou pra gente falar sobre hipermobilidade, porque é um assunto pouquíssimo explorado, tá? E acho que a gente usando a gente podendo usar o Instagram como uma ferramenta de disseminação do conhecimento e levar esse conhecimento para quem teve a paciência de ficar com a gente essa uma horinha aí é muito bacana. Então, Jorginete, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que entrou aqui, que passou aqui, ficou com a gente um pouquinho, sei lá, 5 minutinhos aí. Mas eu acho que o assunto acabou, assim. Se vocês quiserem perguntar qualquer outra coisa, a gente deve ter o quê? Mais uns 5 minutos de live? Tem menos de 2 minutos. Então, muitíssimo obrigado para todo mundo aí. Maurício, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você é um querido. Alessandro, eu só tenho a agradecer. Você sabe que eu sempre aprendo com você. É um cara que eu admiro muito. Também quero deixar meu agradecimento à Jorginete. A ideia foi dela e a gente está aqui no ar para falar sobre isso. E é sempre legal passar um pouco da informação que a gente sabe. Eu acho que hoje o mundo precisa um pouco mais disso aí. E nada melhor de conversar com o doutor Alessandro, que é um cara que eu admiro e confio muito no trabalho dele. Valeu mesmo. Última pergunta, hein? Devemos evitar fazer abertura para evitar lesão? Depende. Se eu fizer abertura, você pode ligar para o SAMU. Vai dar errado. Vai dar muito errado. Mas tem gente que consegue sem maiores problemas. Isso aí tem que avaliar caso a caso. Não dá para eu te dar uma resposta muito preta no braço dessa pergunta. Viver só treinando abertura vai trazer lesão, Eugênio. Se você treinar treinando força para dar consistência a essa musculatura, o risco é menor. Basicamente. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Excelente noite aí, excelente restinho de semana. E vamos descansar, que amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é o dia da maldade. Um abraço a todos. É o Pelúcio aí, que ficou assistindo a live. O Pelúcio hoje, ele foi comportadinho, ficou pouquíssimo tempo na live, mas ele tá mandando um beijo para todo mundo aqui, ó. Um grande abraço a todos, gente. A gente já vai cair. 10 segundos aí para terminar. Então, valeu, gente. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Gustavão, valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau.